Tá? Vamos começar nossos trabalhos. Quem não recebeu a cartilha, já estarão recebendo. E vamos mandar todos agora. Tá. Vamos começar a nossa jornada. E eu quero agradecer a todos vocês que confiaram no que confiam em nosso trabalho, os municípios clientes e aqueles que passaram a ser clientes agora com esse curso. Eu sempre digo, com todas as letras, que o censo é uma das coisas mais importantes da administração pública. Aí está a nossa cartilha, tá? Nossa cartilha arrumadinha, né? Aqui vocês vão ter os módulos que nós vamos estudar aqui, tá aqui, todos os módulos, módulo 1, 2, 3, 4, são 7 módulos, e nós vamos trabalhar, né? Capítulo 1, o censo escolar e os seus impactos financeiros e educacionais. Olha só, antes de mais nada, eu quero me apresentar a vocês. Eu sou o professor Erivaldo Oliveira. Quem já me conhece aqui, as nossas cidades já clientes, e as que não são, eu sou o professor Erivaldo. Eu sou, há mais de 25 anos, eu trabalho exclusivamente com educação, né? Educação pública, que é a minha grande paixão, é buscar cada vez mais a melhoria da educação pública. Eu, por muitos anos, alguns anos, eu fui presidente da Fundação Cultural Palmares, do Ministério da Cultura, lá em Brasília. Trabalhei alguns tempos também no Ministério da Educação e hoje nós estamos aqui para trabalharmos esse Fundeb. O Fundeb é de uma importância extrema que eu tenho que planejar o meu censo escolar. O censo escolar, ele precisa de planejamento. Não é só abrir a plataforma na última quinta-feira de maio e lançar os alunos de qualquer jeito. Não! Eu tenho que fazer o planejamento para fazer esse lançamento de forma a, em 2027, o Fundeb sorrir para a sua cidade. Porque eu costumo dizer que muitos municípios deixam muito dinheiro na mesa. Por quê? Porque o censo escolar está com algum problema ou teve algum problema. Então eu tenho que fazer o diagnóstico, neste momento, o diagnóstico de todas as minhas matrículas. Qual é a análise situacional de cada escola? Como é a avaliação das receitas? Como é que eu estou avaliando essas receitas? Quais são os grandes desafios que nós vamos identificar para fazer os lançamentos lá no Fundeb, ou no censo, na plataforma do INEP? Qual é o mapeamento das minhas necessidades? Quais são as etapas de ensino que eu ainda não universalizei? Eu fiz matrícula em domicílio? Eu fiz matrículas de EJA em domicílio, eu fui buscar esses alunos. É tudo isso que nós vamos discutir aqui nesses 2 dias. Quais são minhas metas para o meu censo 2026-2027? Quais são as metas? Eu quero aumentar o meu Fundeb em quanto? E como é que eu mensuro isto? Porque tudo isso vai culminar no aumento de arrecadação. E o que o poder público mais quer é aumentar a sua arrecadação. Portanto, nós temos que ter eficiência e eficácia na nossa busca por esses alunos.
Porque se eu não busco esse aluno, eu não aumento a minha receita e, consequentemente, eu não faço investimento em infraestrutura e informação. Porque o objetivo do censo é você melhorar a sua arrecadação. E eu vou mostrar aqui como a gente vai melhorar a nossa arrecadação. E o que é o censo escolar? O censo escolar não é um simples lançamento dos alunos na plataforma. Não. Os alunos, eles precisam ser lançados. Mas como é que eu lanço? Como é que eu busco esse aluno para ser lançado? Esse aluno tem CPF? Não tem CPF? Se não tiver CPF, lance-o. Agora, depois, você tira o CPF desse aluno. Eu vou mostrar aqui o passo a passo. Então, nós precisamos, de todas as formas, buscar, perseguir esse objetivo. Qual é a realidade educacional da sua cidade? Quantos por cento você já tem de universalização do ensino fundamental? Quantos por cento você tem de universalização do ensino infantil, que é o grande gargalo dos municípios? É o número de creches e educação infantil. Os municípios sofrem porque não tem espaço para botar mais aluno em creche. Consequentemente, existe uma demanda reprimida muito grande. Os pais e as mães não conseguem matricular os seus filhos, porque, via de regra, os municípios menores só têm uma creche. Uma apenas. Aí eu tenho 200 matrículas, 250, e tenho um potencial de 1.500 alunos nascidos de 0 a 3 anos. Então eu preciso fazer com que este censo seja uma conexão. O censo precisa ser o motor para o grande financiamento da educação. Sem isto, não tem aumento de receita. Tá? Cada aluno, olha só, cada aluno não é o mesmo valor. Existe uma coisa chamada matrícula ponderada. Preste atenção. O que é a matrícula ponderada? Matrícula ponderada é quanto vale qual é o valor aluno ano por cada etapa de ensino e por cada modalidade. Tá? Então, cada aluno, ele tem um valor financeiro, que é o valor aluno ano. E o valor aluno ano, por exemplo, presta atenção aqui, a matrícula ponderada é um valor para creche parcial, creche em tempo integral, pré-escola em tempo parcial e pré-escola em tempo integral. Eu tenho também a matrícula ponderada do ensino fundamental, anos iniciais, parcial e em tempo integral. Anos finais, parcial e integral. Então, quer aumentar o seu Fundeb? Vamos botar esses alunos em tempo integral. Eu sei que muitos municípios não têm a capacidade instalada para colocar todos os alunos em tempo integral. Mas nós temos municípios nossos que assim o fez e triplicou o Fundeb. Está vendo? Vou mostrar esse município amanhã. Então nós precisamos, de todas as formas,
de todas as formas, saber o que é esta ponderação. Um aluno em tempo integral vale quase o dobro de um aluno em tempo parcial. Então, vamos botar esses meninos e essas meninas em tempo integral. Mesmo porque, segundo o novo PNE, até o ano 2035, o PNE, todos os alunos têm que ser matriculados em tempo integral. Portanto, cabe aos municípios vir buscando a criação de infraestrutura para quando chegar lá em 2035, vocês já terem todos os alunos em tempo integral. Olha só, o artigo 212 da Constituição, ele é muito claro. O artigo 212 da Constituição diz assim, olha, anote aí. O Distrito Federal e os municípios aplicará 25% das receitas de impostos na educação. 25%, tá certo? Olha só. 25%, 20% eu tiro das receitas. Quais são essas receitas que eu tiro os 20%? Vamos entender isto. Eu tiro esses 20% das receitas de FPM, das receitas de FPE, das receitas de IPVA, das receitas do ICMS, eu tiro 20%. Olha que coisa interessante. E eu formo um fundo. Este fundo, eu vou buscar mais conforme as minhas matrículas e conforme a média ponderada dos alunos. Se eu tiver todo mundo em tempo integral, eu vou buscar mais dinheiro. Eu, com 25 mil habitantes, vou buscar mais recursos do que o município com 100 mil habitantes. Porque ele botou todo mundo em tempo integral. Ok, aí eu tenho o meu Fundeb. Olha só, Fundeb, para quem ainda pensa que o Fundeb é um fundo federal, o Fundeb é um fundo estadual. Cada estado da federação tem o seu fundo, porque os recursos que estão ali, de FPM, de FPE, é do estado ou do município, mas a maior parte que o estado que entra. Principalmente os FPM de cada estado. Ok, professor Evaldo? Entendi. Agora, o município vai buscar mais conforme o seu número de matrículas. Portanto, quando você tem a tabela das etapas e modalidades de ensino, quando você tem essa tabela, a gente tem que crescer o olho no tempo integral. Sempre. Pronto. Calculei o meu Fundeb. A educação é o único lugar que quanto mais você gasta, mais você recebe. Olha que coisa. Como é isso, professor? Olha só. Você tem o seu Fundeb, mas quando os seus recursos não são suficientes, quando os recursos do município não são suficientes, o que é que acontece, professor Evaldo? A União entra com a complementação. Então, eu tenho a complementação
que a União faz, porque o seu Fundeb não é suficiente. Aí a União entra complementando. Por isto que quando tem algum problema com o Fundeb, quem vai resolver é a Polícia Federal, porque a União entra com recursos através das complementações. Entendido? Tá? Eu vou tirar essa tela aqui e vou colocar uma outra tela, já, 1 minuto, tá? Para a gente mostrar uma coisinha aqui a vocês, que é uma plataforma nossa, quem é nosso cliente aí já a conhece, né? E eu vou compartilhar essa tela com vocês. Gerencial Educa, tá aqui, ó. Vamos aprender na prática. Essa é uma cidade, vou botar aqui uma cidade, né, aqui da Bahia, que explodiu no Fundeb, tá? Ele simplesmente explodiu. Aqui. Essa cidade, ela tem 25... Peraí, deixa eu compartilhar, que eu acho que não compartilhou, não. Essa cidade tem... compartilhou. Essa cidade tem 25 mil habitantes. Olha o que é que aconteceu com essa cidade. Olhe só, para a gente fazer nosso censo este ano da mesma forma que eles o fizeram e está nadando em dinheiro, eles fizeram simplesmente isso. Ó. Eles pegaram, né, e... Cadê ela, meu Deus? Sumiu? É possível? Aqui. Eles, 25 mil habitantes. 25, tá? Eles têm um Fundeb de 142 milhões. Pasmem. Tá? Por que, professor Erivaldo? Ele saiu de 49 milhões para 142. Por uma razão muito simples. Ele colocou todos os alunos do ensino fundamental em tempo integral. 2.500 alunos. Todos em tempo integral. O Fundeb dele mais que triplicou. Olhe quanto ele recebe de complementação VAT. É quase o Fundeb de uma cidade de 30 mil habitantes, ou muito mais. Só a complementação VAT. E a complementação VAF, tá aí, 18 milhões. E a VA, agora vamos detalhar cada um negócio desse? Isso aqui é o Fundeb. Isso aqui são os 20% mais o que ele consegue buscar porque ele matriculou mais alunos. Isso é o Fundeb. Aqui são as complementações. Complementações VAF. Não assisti a live da Nieve. Tá? Complementações VAF. A live de milhões. Como é que é calculado o VAF? Aqui, presta atenção. O VAF é calculado pelo valor do Fundeb dividido pelo número de alunos. Quanto mais alunos você tem, mais você aumenta o seu VAF. Olha que coisa maravilhosa. Quanto mais Fundeb você tem, que é isto aqui, mais VAF você vai ter. Certo? Ok, entendi, professor. Então, a União bota esse dinheiro para o município. As 3 complementações dá 23% do fundo, do valor do Fundeb total do Estado. E ela distribui 23% para aqueles que têm mais despesa e mais alunos. Então, quanto maior a despesa, mais alunos. Mais receitas. Olha só. Professor, e como é calculado o VAT? O VAT é calculado você somando
tudo que você recebeu de Fundeb, mais o que você recebeu de VAF, mais o que você recebeu de PNLD, porque naqueles livros didáticos que vocês recebem uma nota fiscal que a União manda dizendo quanto custou aquele livro. Aquilo é receita. Porque você não comprou, mas entra como receita, porque se você tivesse que gastar, você ia gastar muito mais do que aquilo que o Ministério da Educação manda através do FNDE. Eu somo todas as receitas, salário, educação, PDDE, Programa Nacional de Merenda, de Alimentação Escolar, o PENAT de Transporte Escolar, somo tudo e divido pelo número de alunos ou pelas despesas. Se der menos de 5.400, você recebe. Se der mais, você não recebe. Olha só. Aí a União... Paz, meus senhores, aqui tem pessoal de Santa Catarina, de outros estados. Os estados do Sul e do Sudeste não recebem VAT. Não recebem VAT. Porque, segundo a União, esses municípios, ele tem um excesso de receita. Consequentemente, né, você e os estados do Sul e Sudeste que estão aqui, tem gente do Rio, tem gente de Santa Catarina, eu vou mostrar a vocês quanto de recursos vocês perdem. Vou mostrar na nossa aula de amanhã quantos vocês perdem. Amanhã vocês vão ter essa surpresa. Complementação VAR. A complementação VAR, cuidado, porque a gente está acostumado com 5 condicionalidades. A gente está acostumado com as 5 condicionalidades, que todos vocês já sabem. Quais são as 5 condicionalidades para eu receber VAR? 1. Gestão democrática da escola. Gestão democrática da escola, repito pela milésima vez, não significa eleição direta. É um processo seletivo para você escolher o diretor da escola. 2. Você ter que colocar 80% dos alunos na prova SAEB, que aconteceu o ano passado. 3. Redução das desigualdades socioeconômicas e raciais. Eu vou mostrar a vocês onde é que eu vejo isso. 4. O ICMS educacional. E 5. A territorialidade. É você adequar o ensino da história, da geografia, das ciências, das artes à cultura local, do seu território ou da sua cidade. Tá? E agora entrou mais um, viu? O município que não incluir educação digital, ele vai perder o VAT. Eu tenho que incluir a educação digital nos currículos. Isso desde o ano passado, que o governo sinalizou que esse ano ia ser obrigatório. Agora, eles colocaram como uma das condicionalidades do VAR. Está entendendo? E esse município pobre do sertão da Bahia ultrapassou todas as expectativas. Foi para simplesmente 142 milhões de reais. Olha só, eu vou abrir novamente a nossa cartilha. E a nossa cartilha, quanto mais você aumenta o número de alunos e as tempo integral e contraturno, depois eu digo a diferença entre tempo integral e contraturno, se você aumenta tudo isso que está aqui na nossa tabela, que está aí na nossa plataforma, você aumenta PDDE, porque o PDDE é proporcional ao número de alunos e ao regime de ensino desses alunos, se é tempo integral, se é tempo parcial, vou precisar mais papel, vou precisar de mais tudo na escola. Vou aumentar o meu PENAI, que se o aluno é em tempo integral, ele vai fazer uma refeição, 2, 3 na escola, e, consequentemente, eu vou aumentar o meu PENAI. Eu vou aumentar o meu PENAT
porque o PENAT é proporcional ao número de alunos transportados. Eu vou aumentar minha participação no PNLD, que é todas as matrículas declaradas. Via de regra, vocês percebem que alguns municípios recebem menos livros do que efetivamente ele tem de matrícula. Né? E aí eu pergunto, né, por quê? Vou antecipar isto. Se você lança um aluno sem CPF, o MEC não reconhece esse aluno. Você vai ter todos os gastos, mas o MEC não vai reconhecer. Consequentemente, você vai receber menos PDDE, menos PENAI, menos PENAT. Tá? Tudo isso é uma coisa simples, tirar CPF. Aqui no nosso curso, tem uma cidade aí chamada Ibirataia, aqui na Bahia, do meu prefeito Sandro, e eles tiraram 600 CPFs de 2025 para 2026. 600. Porque tinha uma perda de recursos muito grande. Esses meninos foram lançados lá no passado sem CPF. Eu cheguei numa cidade essa semana, a semana passada, que o pessoal me disse assim, eu estou lançando um aluno, lancei um aluno no ano passado, e já apareceu ele cadastrado em outra escola. Eu disse, está vendo o que eu falei, o que é o planejamento do censo? O planejamento do censo é você passar o pente fino nisso tudo, para lançar certo. Se você não lança certo, né, o negócio não fica bem. E outra coisa muito importante, depois vocês leem aí no nosso manual, é o ICMS educacional. O que é o ICMS educacional? O ICMS educacional, antigamente, o pessoal de Santa Catarina, o pessoal do Rio, antes, 100% do que o Estado repassava para os municípios de ICMS, isso está no artigo 158 da Constituição Federal, o artigo 158 diz que 25% do ICMS do Estado é repassado para os municípios. Cada município recebia 100% do ICMS conforme o valor colocado na economia. Se ele produz laranja, uva, pêssego, laranja, soja, como o nosso oeste da Bahia, né? Pronto. Mas agora mudou. Desde 2022 foi criado o ICMS educacional, onde está variando de municípios para município, ou desculpem, de estado para estado, 100% era do valor agregado que o município colocava na economia. Agora mais não. 65% é pelo valor agregado e, em média, 35% é pelo resultado da educação. Foi criado um indicador chamado IAU, que é o indicador de aprendizagem. Quanto mais aprendizagem, mais eu vou receber ICMS. Olha que coisa interessante. Tá? Tudo isso tem que ser pensado. Não é fazer o censo de qualquer jeito. O censo é a porta de entrada dos recursos. O censo mal feito leva o município a perder receita. E eu não posso perder receita, porque é o futuro da qualidade da educação. É a qualidade da educação. A qualidade só pode ser dada com mais recursos. Por isso que eu disse, desde a minha primeira palavra aqui, que nós temos que planejar o censo. Não é só deixar, não é comigo, não. É com todos, é com a escola, é com o secretário escolar, é com o diretor,
é com a equipe das secretarias de educação. Está vendo? E pasmem, via de regra, o Ministério, os tribunais de contas, estão penalizando municípios, viu? Porque perda de receita é um erro de gestão. É um erro de gestão. Eu não posso perder dinheiro. Eu não posso. Eu tenho que buscar esses recursos. Porque a educação é a porta de entrada da justiça social. Tá? Da justiça social. Eu coloquei para vocês nesse instante que uma das condicionalidades do VAR era a redução das desigualdades socioeconômicas e raciais. Professor, e onde é que eu vejo isto? O menino, quando faz a prova SAEB, ele preenche um questionário. E esse questionário, esse questionário resulta, né, no que a gente chama de... Não é IDEB, não. Que a gente chama de nível de equidade. Está aí na tela de vocês. O que é o nível de equidade? É o aprendizado suficiente na rede de ensino. E no questionário, o MEC, através do INEP, classifica esses alunos em baixo nível socioeconômico, alto nível socioeconômico. Pretos, brancos. E observe uma coisa muito interessante, tá? Observe. Essa cidade, os alunos considerados de baixo nível socioeconômico, apenas 13% teve aprendizado suficiente. Pouco. Os considerados de alto nível socioeconômico, 34%. Quando eu vou para matemática, olha a lástima, 3%, 13%, 11% quando eu vou para os pretos, 13% quando eu vou para os brancos nos anos finais, 6% dos pretos na matemática e 3% de brancos. Esse aluno é vítima de um ensino que não aumenta a sua qualidade. No nosso querido Ceará, que tem muitas pessoas aqui do município do Ceará, lá no Ceará, a maioria dos municípios, quem quiser me interromper aí do Ceará pode interromper, a maioria dos municípios tem reforço escolar. Esses alunos aqui é público-alvo das atividades de contraturno, que o município ainda ganha mais dinheiro. Esse aluno vai aprender, vai passar, e ainda o município recebe, porque são as atividades de contraturno. Já já eu mostro a diferença para vocês de atividade de contraturno e tempo integral. Está aqui. É esse quadro aqui, que é um quadro gerencial. É nesse quadro que eu vou tomar decisões de melhorar a educação do meu município através do reforço escolar. Eu fui numa cidade lá do Ceará chamada Solonópolis e outra chamada Oroz. E lá eu fiz uma palestra e eu disse, prefeita, a prefeita de Solonópolis era uma mulher, eu disse, prefeita, a senhora está ótima. Você tem 12 escolas, 8 são nota 10 no IDEB. Ela fez, não, eu quero passar Sobral. Olha que concorrência salutar.
Olha que concorrência salutar. Nós precisamos dar esse salto de qualidade. Tá? Nós precisamos. Olha só. Essa cidade, eu disse ao prefeito, apesar do aumento das receitas, eu disse a ele que a nossa próxima meta é essa aqui, ó, melhorar o IDEB. E o ano passado eu fui lá fazer uma palestra no início do ano e fizemos um pacto de ser uma escola nota 7, um IDEB 7. E ele investiu nisto. Ele investiu nisso. Ele botou atividades no contraturno, fez Olimpíadas de Matemática, para que os meninos, toda sexta-feira, tinham um simulado. E os meninos recebiam X recursos para tirar aquela nota boa. Tá vendo? Né? Então eu preciso melhorar meus indicadores para melhorar isso aqui, ó. E gastar. O dinheiro da educação é para ser bem gasto. Não é para guardar. Não é para fazer poupança. Tá? Vamos lá, professor Arivaldo. Pronto. Eu tenho aí esse quadro que é o entendimento do meu Fundeb. Eu vou olhar, eu vou voltar muitas vezes a essa nossa plataforma para mostrar a vocês, né, os municípios, o que é possível fazer. Pode-se fazer muitas coisas. Tá? Então vamos trabalhar nisto aí, que é de fundamental importância, né, para o nosso sucesso. E esse sucesso, ele vem cada vez mais com vocês trabalhando esse senso de forma estratégica e profissional. Tá? Senso, mergulhar no senso estratégico. Tá? Vamos lá, eu vou tirar essa tela aqui e vou voltar àquela outra lá do nosso livreto. Né? Tá aí, vou voltar a ela. E agora nós vamos entrar nesses detalhes. Vamos lá. Olha só. Vamos agora ao que importa. Já já eu volto à nossa plataforma. O que é que eu lanço no censo? Vamos lá. Matrícula. Matrícula é o meu indicador. Tá? Eu lanço essa matrícula, eu disse a vocês que o aluno tem que ter o quê? CPF. Se não tiver CPF, lance. Lance. Mas providencie tirar. Por quê? Porque quando chega lá em setembro, o MEC reabre o censo para você fazer retificações. Se o aluno já tirou o CPF, você lança que o aluno tirou o CPF. Vai ter a pendência e você lança. Tem gente que não lança. Perde de tirar o CPF e perde recursos. Tá? Você está tendo a despesa, que é o aluno, fruto de investimento, que ele é fruto de investimento, é o protagonista da educação, mas eu não tirei o CPF dele. Se teve movimentação, quantas transferências eu perdi, quantas transferências eu passei para outras turmas, transferência, inclusive, enquanto a gente não melhorar essa situação de Iguaí. Eu vou botar uma cidade aí, que o povo está aí caladinho, e eu vou botar, que eu fiquei curioso,
que é do Ceará também, é do nosso Ceará. Ok, está aqui. Tem muita gente aí dessa cidade. Maracanã. Ué. Tá aí. Pronto! Cidade gigante. 37 mil alunos. Olha só. Tem 53 mil alunos. Uma cidade desse porte, certamente tem muitas escolas privadas, né? Então, 234 mil habitantes. Uma escola desse porte deve ter bastante escolas privadas e eu vou dizer a vocês quantos alunos de vocês estudam na escola privada e quantos eu tenho na escola pública. Na escola pública eu já tenho. Eu tenho 37 mil. Então eu tenho aí 15 mil alunos que estão na rede privada. Vamos ver se é isso mesmo? Já eu mostro a vocês. Tem 10 mil alunos em tempo integral, olha que maravilha. Mas eu tenho 15 mil alunos, posso aumentar? Posso, parabéns, parabéns. 10 mil alunos em tempo integral é muito aluno. Parabéns, tá? Vocês têm 15 mil alunos, tem 10 mil. Deve ter mais, porque o ano letivo começou e o censo ainda não foi finalizado. Você tem 1.183 alunos em tempo integral ou em Bolsa IEJA. Eu tenho 33 Bolsa Família. Eu posso aumentar isso aqui. Eu tenho que usar. Né? E tenho 234 mil habitantes. Ok. Recebe 496 milhões de Fundeb. E a gente, junto com vocês, a gente pretende aumentar. Tem uma cidade grande aqui que nós trabalhamos, que tem 1.400.000 habitantes. Eu volto para vocês nesse instante, viu? Eu vou botar só aqui, porque eu trabalhei lá em 2024, ó. Essa cidade gigante lá de São Paulo, que eu trabalhei lá, eles têm, só para você ter uma ideia, 1.291.000 habitantes. Guarulhos, tá? Guarulhos tem 1 milhão de habitantes. Olha quanto Guarulhos recebe. Não tem VAAF, não tem VAAT e não tem VAA. Eu fui lá, foi um horror. Eu disse, minha gente, Guarulhos perde quase 1 bilhão por ano de recursos. Quase 1 bi. Tá? Então, onde é que eu vou buscar esse dinheiro? No censo bem feito, Ceará. Aí, tá aqui. Agora vamos fazer uma simulação aqui, para a gente só definir, para eu definir com vocês qual trabalho que nós podemos fazer. Primeiro eu tenho que saber o número de alunos que eu tenho na escola privada. Vamos lá. Um minuto, que eu já vou. Matrícula, está aqui. Rede privada. Rede privada. Vocês perdem para a rede privada 5.000 alunos em creche, tem na escola privada da cidade. Na pré-escola, na rede privada, tem 2.824. Nos anos iniciais, 4.895. Nos anos finais, 2.181.
Então você perde aí, no barato, quase 6, 8, 13 mil alunos para a rede privada. Agora, eu vou observar aqui o seu IDEB. O IDEB é importante, né? Eu vou observar o seu IDEB. Seu índice de aprovação é maravilhoso. Está vendo o que é índice de aprovação? É 100%, gente. O menino não foi feito para perder de ano. Ele foi feito para o professor ensinar, ele aprender e ele passar. Olha o IDEB, 6,4. Está vendo? Nos anos finais, que geralmente é muito baixo em outros estados da federação, olha o IDEB deles. Olha a aprovação deles. Olha o IDEB. Você está entendendo? Está entendendo como é que nós devemos trabalhar? Nos anos iniciais, o IDEB superou a meta. A meta era 6, eles tiraram 6,4. Nos anos finais, a meta era 5, eles tiraram 5,3. É isso que eu sonho para a Bahia. Que você sempre supere a meta até chegar à nota 7, 8, 9, 10. Tá? Então, isso é resultado de censo bem feito. Ela não está perdendo aluno, vocês não estão perdendo aluno para a rede privada porque a qualidade do ensino é ruim. Vocês estão perdendo aluno para a rede privada, que é uma cidade grande, né, de 200 mil habitantes, deve ter pessoas com grande poder aquisitivo e tem bastante colégio. Agora, podemos melhorar mais ainda? Podemos. Podemos. E devemos. Sobretudo quando eu vou para aqui, olhe. Quando eu vou para aqui, ó. Ó. Ah, Bahia nada. Ceará. Maraca. Olha só. Onde é que nós podemos melhorar? Você tem aqui os alunos todos em creche, mas você ainda pode colocar mais. Que eu tenho 1.900 alunos em creche em tempo parcial. E eu disse aqui a vocês que creche tem que ser em tempo integral. Eu vou botar aqui 1.500 só. Olha para quanto vai o seu Fundeb aqui na última coluna. 12 milhões. E isso não está atualizado, viu? Porque o creche agora é 9.900 em tempo integral. Você tem 4.000 alunos em tempo parcial. Se eu botar esse aluno aqui, ó para quanto vai o seu Fundeb. Só mexendo com o que eu tenho. Eu não estou mexendo com alunos com um sonho que não está matriculado. Não, é o que você já tem. Anos iniciais, 9.509. Anos finais, 6.404. 15 mil alunos. Eu tenho 10 mil em tempo integral. E ficam 5 fora. Vamos botar mais 3 aqui, alunos novos? Olha para quanto vai. O que eu não puder botar em tempo integral, eu jogo no contraturno. Eu vou botar aqui, ó. Eu vou botar aqui. 500 e 500 no contraturno. Pronto. Com esse exercício simples aqui, você aumenta 70 milhões. É o que eu digo aos prefeitos. Alugue casa, alugue creche, compre casa, mas invista. Porque você tem retorno. E muito retorno. Agora, as cidades do sul do país, ele tem um problema sério. Né? Olhe só qual é o grande problema das cidades do sul do país. Aqui nós também temos Tangará da Serra, no Mato Grosso. Eu vou colocar aqui a cidade lá de Santa Catarina. Santa Catarina. E a cidade é
Garopaba. Tá aí. Uma cidade, observe, minha querida Júlia, que está aí de Santa Catarina, é dessa cidade. Observe uma distorção absurda. 1.683 alunos, e eu vou lhe mostrar por quê, viu, Júlia? E eu tenho 623 na creche. Pré-escola, 719. Anos iniciais, 2036. Anos finais, 0. Anos finais, 0. Vamos aqui. EJA 46, 1.419 Bolsa Família, 29 mil habitantes, recebe 31 milhões. Não recebe VAF, não recebe VAT e não recebe VA. 31 milhões. A Cajutiba, na Bahia, com 13, recebe 70 bilhões. Quijingue, na Bahia, com 25, recebe 142 milhões. Observe que seu índice de aprovação aqui está bom nos anos iniciais, seu índice de aprovação aqui está ruim nos anos finais. Precisa melhorar. Tá? Quando eu vou para a equidade, né, pretos é raro em Santa Catarina, pretos raro, então tem baixo nível socioeconômico e alto nível socioeconômico. Baixo nível socioeconômico e alto nível socioeconômico. Tá? Eu preciso cada vez mais melhorar a vida desses meninos. Olha só onde é que está seu dinheiro. Eu vou lhe mostrar aqui quantos alunos. Você sabe por que você está zerada nos anos. Garopaba. Nos anos finais? Pronto. Privada. Estadual. Assim como o Ceará estava perdendo muitos alunos, você está perdendo 1.455 alunos para o Estado. Por que, professor Erivaldo? O Fundef fora criado lá em 96. E o Fundef, quando foi criado, o governo federal descentralizou os recursos da educação, ou seja, a lei do Fundef dizia que cuida do ensino fundamental é o município, quem cuida do ensino médio é o Estado e quem cuida das universidades é a União. Só que os estados do Norte, do Sul e Sudeste e parte do Centro-Oeste, o Estado não repassou os alunos para os municípios. Aqui na Bahia, no Norte, no Nordeste, parte do Centro-Oeste, 100% dos alunos são do Estado, do município. Guarulhos perde 50 mil alunos para o Estado de São Paulo. O Estado fica com dinheiro. E isso é simples de resolver. É um processo administrativo simples. Você faz um ofício para o FNDE, reivindicando aqueles alunos, o FNDE vai dizer é seu e vai repassar o Fundeb para vocês. É simples. Minas Gerais está repassando de todos. O Estado de Minas está repassando para todos os municípios, porque lá também é assim. É uma perda. Você sabe quanto é que dá de perda? Só os alunos, eu só vou colocar, meus amigos e minha amiga de Júlia, vou colocar apenas aqui no nosso censo, eu vou colocar apenas os 1.500 alunos que estão na mão do Estado.
2026, Santa Catarina e Garopaba. Pronto. Eu vou colocar apenas os 1.500 alunos que você está perdendo. Está na mão do Estado, é seu. Está na mão do Estado. Eu vou botar aqui todo mundo em tempo integral, 1.500 alunos. 12 milhões você está perdendo. Só de alunos que está na mão do Estado. Só de alunos que estão na mão do Estado. E isso não precisa briga, não precisa confusão, não precisa nada. É um ofício para o FNDE, um ofício para a Secretaria de Educação do Estado. O Estado faz ok, porque ele sabe que o aluno é de vocês. O Estado de Tocantins é assim, que nós trabalhamos lá. É assim. E o secretário de Educação do Estado disse assim, não, a gente repassa. Eu tive uma reunião com ele, antes de reunir com o secretário de Educação, ele disse, não, pode identificar aí os municípios que a gente repassa todos. Porque ele sabe que não é deles. Agora, qual o único problema? A maioria desses alunos, desses professores, eles são concursados na rede estadual. Aí, combina-se com o Estado para você cumprir e pagar o salário. Olha só, minha amiga. Eu vou botar 400 alunos ali que estão em tempo integral, eu vou jogar em tempo parcial, vou jogar em tempo integral. Olha para quanto vai o seu Fundeb. Eu vou jogar aqui, fora as complementações, viu? Eu vou jogar aqui esses 700 alunos que estão na pré-escola, eu vou jogar todos em tempo integral, como aquela cidade que eu mostrei a vocês. 5 milhões. Anos iniciais, todo mundo em tempo parcial. Tá? Todo mundo em tempo parcial, 2.000 alunos. Aí eu vou usar mais, eu vou botar aqui, ó, 2.500. É o que eu trouxer do Estado, mais esses 2.000 aí. Ó. Pronto. 20 milhões. Integral existente você não tem. EJA, 46. Vamos botar aqui 200. Pronto. Eu vou botar a contraturno aqui. Ó. Eu vou ser modesto. Eu vou botar aqui 500 e 500. Pronto. Aí você fica com o Fundeb digno. É o que você recebe, mais 32 milhões. Tá? Não tem complicação. Não existe complicação. É você fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa. Porque se você planeja o seu censo, como nós vamos fazer, se vocês assim, as nossas cidades que já são clientes nossa, mas quem ainda não é, quem veio fazer o curso individualmente, a gente também contribui, não há problema nenhum. O que a gente quer é o sucesso da educação pública. O sucesso da educação pública é muito importante para todos nós. Eu vou agora voltar ao meu livreto para a gente continuar e a gente vai, amanhã eu vou fazer isso que eu fiz agora com Garopaba para todas as cidades que estiverem aqui presente e vocês dizerem ao prefeito, nós temos condições de aumentar o nosso Fundeb X, tá? Que é coisa realista, eu não sou exagerado, né? Eu vou compartilhar com vocês aí aquela outra tela que nós estávamos, que é a nossa cartilha. Opa, deixa eu abrir, está fechada. Ok. Compartilhar e vamos embora. Então, ensino fundamental, EJA, profissionalizante, pode ser presencial, semipresencial, ou modular, ou ainda o EJA profissionalizante, que é aqueles meninos que têm idade de trabalhar. É por isso que as pessoas muitas vezes não saem do Bolsa Família, porque a qualificação da mão de obra
ela é ruim. Então a gente precisa qualificar para que essas pessoas arrumem colocação no mercado de trabalho e dêem um adeus à Bolsa Família, a tudo, e que vá viver com a sua dignidade. Alunos, especial, transtornos globais do desenvolvimento, né? Altas habilidades, alunos, como a gente chama no popular, de superdotados, né? Requer, eu costumo dizer aos pessoal do censo, professor, eu preciso de laudos para alunos de educação especial. O MEC não pede. O MEC só pede para você lançar o código lá da doença, tá? Do transtorno. Só. Mais nada. Pronto. Isso pode ser dado com um psicopedagogo. Por sinal, nós temos uma plataforma maravilhosa que trabalha toda essa investigação para ver se o aluno tem algum tipo de transtorno e como está a evolução dele, ou se está em decadência. Tá? Então, o aluno especial, ele tem que ser dado toda a atenção a esses alunos. Né? Ok? Gente, existem vários pontos críticos que a distorção idade série. A distorção idade série é coisa grave, principalmente nos estados mais pobres da federação. A gente precisa fazer com que esses alunos, né, ele tenha a idade na série dele correta. Eu sei que a pandemia ajudou muito isso, a aprendizagem caiu muito, tanto nas escolas públicas como nas escolas privadas. Isso não foi só nas escolas públicas, porque o menino foi ter aula online sem nunca ter feito aula online, e o menino ficava dormindo, né? Então foi um momento muito grave que nós passamos naquele momento da pandemia. Tá? Então, nós temos as salas de atendimento especializado para você fazer um trabalho digno com esses alunos. Tá? Gente, observe que tudo isso aqui eu já adiantei a vocês, né? A lógica dos turnos e da jornada escolar. Turno único, parcial, manhã, tarde ou noite. Já esclareci isso também. Jornada inferior a 7 horas, ok? Jornada ampliada, o aluno permanece 5 horas, mas sem cumprir o critério de tempo integral, que é o contraturno. Tempo integral são 70 ou 35 horas. Isso tudo aqui nós já discutimos. Contraturno! Atividades educacionais realizadas fora do turno regular que podem ou não ser computadas como jornada ampliada, dependendo da estrutura e da integração pedagógica. Por isso tem que constar no PPP. Tá vendo? Eu não vou botar coisa no contraturno que não tem nada a ver com a pedagogia, que não tem nada a ver para o reforço de aprendizado naquele tripé da formação integral do homem, do ser humano. Então tem que botar coisas correlatas. Né? Música, cinema, aula de dança, cultura. Nós precisamos cada vez mais disso. Né? Os alunos nos países desenvolvidos vão para a escola 8 horas, 18 horas voltam para casa. Aqui o menino vai 7, 7h30, 10 dias está em casa. Não. E eu digo sempre aos prefeitos, viu, minhas amigas? Visite uma escola toda semana. Os alunos amam. Os alunos amam quando o prefeito vai na escola. É na escola que está o dinheiro. Então é para lá que você tem que ir, prefeito. Tá? Então,
eu tenho que botar atividades no contraturno que tem a ver com a questão pedagógica. Por isso eu tenho que constar do PPP, ok? Já discutimos tudo isso aqui. Turno, matutino, vespertino, né? Tempo de permanência em horas por dia. Porque eu conheci municípios e conheço diversos municípios, inclusive de capitais, que lançam o menino em tempo integral, mas, pasmem, não tem nenhuma atividade no contraturno. O menino fica lá comendo e está lançado tudo como tempo integral. Eu não digo o nome desse município nem sob tortura, né? Gente, uma coisa que é muito importante. Eu vou dar uma adiantada aqui, que tudo isso a gente já viu. É esse aqui. O censo não é só alunos. O censo